Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. Eu quero conversar com você sobre uma coisa que talvez a gente passe boa parte da vida tentando evitar. E se você nunca tiver todas as respostas? E se você nunca souber exatamente para onde está indo? E se em alguns momentos você simplesmente não souber o que fazer? Eu sei que isso assusta. A gente cresce acreditando que em algum momento vai finalmente entender tudo, que vai descobrir a profissão certa, a pessoa certa, o lugar certo, que vai entender quem é, o que quer e qual caminho precisa seguir, como se existisse um momento da vida em que todas as peças finalmente fossem se encaixar. Mas e se esse momento nunca chegar? E se a vida não for sobre descobrir todas as respostas? Talvez seja justamente sobre aprender a conviver com algumas perguntas. Porque existem coisas que a gente só entende depois que vive. Existem decisões que só conseguimos compreender olhando para trás. E existem caminhos que só aparecem depois que a gente começa a caminhar. A gente quer ter certeza antes de começar, quer saber se vai dar certo antes de tentar. Quer saber se aquela pessoa vai ficar antes de se entregar. Quer saber se aquela escolha é a certa antes de escolher. Só que a vida não funciona assim. Às vezes você precisa escolher sem ter certeza. Precisa começar sem saber onde vai terminar. Precisa dizer adeus sem saber quem vai encontrar depois. Precisa fechar uma porta sem conseguir enxergar o que existe do outro lado. E talvez seja isso que mais assuste na vida adulta, perceber que ninguém tem um manual. A pessoa que parece saber exatamente o que está fazendo também tem dúvidas. A pessoa que parece segura também sente medo. A pessoa que parece ter encontrado o caminho também se pergunta de vez em quando se está indo para o lugar certo. Só que a gente não vê essa parte. A gente vê a decisão, não vê a dúvida, vê o resultado. Não vê as noites pensando se deveria desistir. E talvez você esteja se cobrando uma certeza que ninguém realmente tem. Você acha que deveria saber o que quer, mas talvez ainda esteja descobrindo. Acha que deveria ter escolhido uma profissão para a vida inteira, mas talvez você mude de ideia. Acha que deveria saber quem vai permanecer ao seu lado, mas algumas pessoas vão embora e outras vão chegar. Acha que deveria ter certeza de quem você é, mas você ainda vai mudar. E tudo bem. Porque talvez uma das coisas mais bonitas da vida seja justamente essa. Você não é uma versão final de você. Você está em construção. Você pode mudar de opinião, pode mudar de sonho, pode perceber que aquilo que queria há 5 anos já não faz mais sentido hoje. Pode descobrir que aquilo que você achava que nunca faria é exatamente o que precisava fazer. Pode recomeçar, pode voltar, pode escolher outro caminho. E nada disso significa que você fracassou. Significa que você está vivendo. Às vezes, a gente trata a própria vida como se fosse uma prova em que existe uma resposta certa e fica desesperado com a possibilidade de escolher errado. Mas e se não existir uma escolha perfeita? E se algumas escolhas forem apenas experiências? Você escolhe, vive, aprende e, se precisar, muda. Talvez amadurecer seja entender que nem toda decisão precisa ser definitiva. Você não precisa saber onde estará daqui a 10 anos. Talvez seja suficiente saber qual é o próximo passo. Não precisa enxergar a estrada inteira, só precisa enxergar o próximo pedaço dela. E eu acho que existe uma liberdade enorme quando a gente aceita isso. Porque quando você para de exigir respostas para tudo, começa a fazer perguntas melhores. Em vez de "e se der errado?", você começa a perguntar "e se der certo?". Em vez de "e se eu me arrepender?", você pensa "e se eu me arrepender de nunca ter tentado?". Em vez de "quando eu finalmente vou descobrir o que eu estou fazendo da minha vida?", talvez você possa perguntar "o que a vida está tentando me ensinar nessa fase?". Porque talvez algumas fases não tenham vindo para te dar respostas, vieram para te ensinar a fazer perguntas. E talvez você esteja exatamente em uma das fases agora. Talvez você não saiba se deve ficar ou ir, começar ou esperar, insistir ou deixar pra lá. Talvez você esteja esperando um sinal muito claro, uma certeza absoluta, uma sensação de que finalmente está pronto. Mas talvez essa certeza nunca venha. E talvez você precise aprender a caminhar mesmo assim, não de qualquer jeito, não ignorando seus sentimentos, mas aceitando que coragem e certeza não são a mesma coisa. Você pode estar com medo e ainda assim seguir. Pode ter dúvidas e ainda assim escolher. Pode não saber exatamente onde vai chegar e ainda assim dar o primeiro passo. E sinceramente, talvez seja assim para todo mundo. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a conviver com a dúvida sem deixar que ela paralise suas vidas. Então, se você está vivendo uma fase em que não sabe o que fazer, respira. Você não precisa resolver a sua vida inteira hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber exatamente quem será daqui a 10 anos. Talvez hoje você só precise entender o que não quer mais.
Talvez amanhã descubra o que deseja, e depois de amanhã perceba que mudou de ideia. E tudo bem, porque a vida não é uma linha reta, é uma conversa constante entre quem você foi, quem você é e quem ainda está se tornando. E talvez a gente passe tanto tempo tentando encontrar respostas porque tem medo das perguntas. Mas algumas perguntas precisam permanecer abertas. Quem eu quero ser? O que realmente importa para mim? O que eu tô fazendo por mim e o que eu tô fazendo para ser aceito? O que eu ainda preciso deixar ir? Que tipo de vida eu quero construir? Talvez você nunca tenha respostas definitivas para tudo isso. Mas talvez o importante não seja responder, talvez seja continuar perguntando. Porque enquanto você se permite perguntar, você continua se conhecendo, continua crescendo, continua mudando, continua vivo. Então, se hoje você está perdido, eu quero te dizer uma coisa. Não ter respostas não significa estar sem direção. Às vezes, significa apenas que você está diante de algo novo. E coisas novas assustam justamente porque ainda não tem um mapa. Talvez você não esteja perdido, talvez esteja descobrindo. Talvez não esteja atrasado, talvez esteja amadurecendo. Talvez não tenha tomado a decisão errada. Talvez tenha aprendido algo que só aquela escolha poderia te ensinar. E talvez a vida nunca entregue todas as respostas porque ela quer que você continue participando da construção da sua própria história. Então não tenha tanta pressa para entender tudo. Algumas coisas só vão fazer sentido depois. Algumas respostas só vão aparecer quando você estiver pronto para entendê-las. E algumas talvez nunca apareçam. E tudo bem, porque talvez viver seja justamente isso. Seguir mesmo sem saber tudo. Confiar um pouco mais, controlar um pouco menos, aprender enquanto caminha e aceitar que você não precisa conhecer o final para continuar escrevendo a história. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja: eu tenho todas as respostas? Mas sim, mesmo sem todas as respostas, eu consigo continuar? E eu espero que sim, porque você ainda tem muita coisa para viver, muita coisa para descobrir, muita gente para conhecer, muitos lugares para chegar e principalmente muitas versões de você para conhecer pelo caminho. Talvez você nunca tenha todas as respostas, mas talvez isso não seja um problema. Talvez seja justamente o que torna a vida tão bonita. Espero que vocês tenham gostado do 13º episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esquece de seguir, avaliar o perfil, comentar, responder as enquetes e compartilhar com os amigos. Beijo e nos vemos na próxima fita.